Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e até direito imobiliário. Hoje vamos falar de direito do trabalho. Mónica, será que os trabalhadores podem filmar os patrões? É uma ótima pergunta que nos surge muitas vezes. Se podem gravar as reuniões, porque durante essas reuniões os patrões usam linguagem inapropriada, porque gritam, porque, enfim, humilharam algum colega. Se podem gravar mesmo as reuniões presenciais, se podem gravar sem serem reuniões no âmbito do trabalho e no escritório, a verdade é que depende. Okay. Então, mas imagina esta situação, porque eu acho que acaba por ser crítica quando nós estamos a falar da atuação de um patrão que é duvidosa ou questionável ou que é até criminosa, não é? Uhum. Imagina que estamos aqui no âmbito de uma situação de assédio ou que o patrão é uma pessoa que se dirige aos trabalhadores de forma rude, às vezes até insultuosa, insulta aos trabalhadores. Sim, um patrão Nestes que casos, diga, imagina, és burro, não exatamente, serves para nada. Imagina, os trabalhadores podem de facto gravar e utilizar essas gravações do patrão, mesmo para provar a existência daqui de assédio ou algum tipo de ilícito por parte destas entidades empregadoras? Pronto, nós sabemos que é muito difícil, principalmente nas questões de assédio, fazer prova das mesmas. Às vezes são micro situações que só na sua globalidade, todas juntinhas, é que nós conseguimos perceber realmente a gravidade da situação. Às vezes são situações assim mais fortes e bruscas, como esta que eu estava a dizer, do género de um patrão se virar e dizer tu és burro, tu não serves para nada, não te quero mais aqui, coisas assim do género. As gravações, obviamente, que vão ajudar, não é, a fazer uma prova irrefutável de que aquilo foi dito. Certo. Mas a legalidade das mesmas é algo que é duvidoso. Porquê? Porque nós, qualquer um de nós, está aqui impedido e comete um crime se o fizer, se estiver a gravar outras pessoas sem seu consentimento. Ok. E não é só gravar, é gravar, ponto, sem o seu consentimento. Poderá ser aqui uma situação em que temos um crime e também utilizar depois as mesmas gravações. Ok. Então, certo. Então, mas imagina, num contexto em que, de facto, o trabalhador não consegue fazer prova que é, por exemplo, insultado, que o patrão está constantemente a chamar nomes, enfim. Como é que o trabalhador pode provar isto? Pronto, Por exemplo. aí sim, nós poderemos estar perante uma situação em que, apesar de termos este crime previsto das gravações ilícitas, sem o tal consentimento, se estivermos numa situação em que não havia mesmo nenhuma outra forma de fazer prova daquela situação que é muito grave, pode ser até crime, então sim, podemos utilizar, ou podemos estar mais confiantes na utilização, porque os tribunais também não se entendem, mas podemos estar mais confiantes na utilização de uma gravação do chefe a dizer tu não serves para nada, tu és burro, tu isto e tu aquilo, se aquelas coisas forem ditas, por exemplo, num escritório, numa sala de reuniões em que estão só eles os dois. Okay. Mas se nós tivermos outros colegas que ouvem estes comportamentos, veem estes comportamentos e ouvem estes nomes que são chamados ao trabalhador, e temos vários testemunhos do que aconteceu, ou então ele até escreve esses insultos, insulta via e-mail, por exemplo, chama-lhe burro, diz que ele não serve para nada, tudo por escrito por e-mail, então aí nós já não podemos estar a gravar o chefe, porque nós podemos utilizar outras provas, como a documental, nomeadamente os e-mails. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma atuação, a gravação de alguém ilicitamente ou sem o seu consentimento, que acontece muito. E que muitas vezes me chegam e dizem, olha, eu gravei a reunião porque tinha receio depois de já não me lembrar do que é que foi dito. Não é que eu vá utilizar esta gravação, mas pelo menos fica do meu lado, que não estou maluca, para as pessoas acreditarem em mim, aquilo que eu passo todos os dias. E a verdade é que nós podemos fazer o que nós quisermos e depois as consequências podem chegar ou não, mas nós temos que, quando fazemos o que é que seja, temos que ter conhecimento que a gravação por si só é um crime, pode ir até 1 ano de prisão, com a utilização então ainda pior, ou seja, se nós utilizarmos as gravações ilícitas, que seria, por exemplo, queremos recorrer a tribunal, queremos recorrer a onde quer que seja, a mostrar a alguém, ou ao nosso companheiro, ou quem quer que seja, dizer, olha, isto está mesmo a acontecer, pronto. Temos de ter muito cuidado com isso. Agora, claro que digo, e também existem sentenças e decisões dos tribunais nesse sentido, de que é possível utilizar essas gravações em casos de extrema necessidade, em que não havia mesmo outra forma de fazermos prova disto e que também não é legítimo, nem é necessário, nem é expectável que uma pessoa tenha que aguentar muitas vezes comportamentos bastante violentos, tanto físicos como psicológicos, por parte de patrões, temos assédio laboral com efeitos gravíssimos nas pessoas, sem que nada
possam fazer para se defender ou para provar o que é que seja. Portanto, é um jogo aqui que terá de ser de proporcionalidade entre os direitos. Ok. E se calhar o ideal é as pessoas depois, antes mesmo de utilizarem estas gravações ou sequer de gravarem, aconselharem-se juridicamente. Sem dúvida. Porque às vezes as situações têm algumas especificidades, algumas particularidades que se calhar o advogado aqui poderá ajudar, não é? sim, a perceber se não conseguimos fazer prova de outra forma. Se o comportamento é realmente tão grave quanto... Possa configurar aqui o assédio, possa sequer ser considerado assédio, porque o assédio laboral é algo que muitas vezes nós usamos, é uma palavra que usamos de forma muito leve e às vezes não se enquadra. Se, ao contrário, faz todo o sentido e a pessoa já devia ter agido, já devia ter pegado nas gravações e recorrido aos tribunais, porque estamos perante situações muito graves. Mas é o que eu digo, eu acho que deve ser uma coisa que é feita em conjunto, que devem ser aconselhar juridicamente. Não é algo que deva ser feito de forma leviana de todo. E mesmo as simples gravações, aquela típica gravação do próprio ecrã, gravação da reunião, todas estas gravações têm que ser feitas com consentimento dos presentes, porque não é só não é aquela questão de me dizerem eu gravei, mas vai só ficar para mim. Isto só por si já é um crime. Claro, mesmo que não seja utilizado Mesmo para não nada. Mesmo que não seja utilizado para nada, só por si já é um crime. E portanto temos que ter muito cuidado, não sabemos onde é que aquilo vai parar, às mãos de quem é que tem acesso ao nosso computador. Isso é outra conversa, mas sem dúvida que isto, relativamente ao direito do trabalho, é muito importante, as gravações ilícitas, mas isto depois percorre todas as outras áreas, até direito da família. Sim, verdade. E por isso, relativamente aqui a gravações, acho que é preciso ter muito cuidado e informem-se sempre com os advogados, claro. Obrigada, Mónica. Olha, eu acho que foi bastante esclarecedor e, portanto, eu acho que vemos-nos no próximo episódio. Até lá. Até lá.